todos, sejam bem-vindos aqui ao Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Um prazer tê-los aqui na nossa aula da segunda série do ensino médio. O tema da aula é Gênese das fronteiras geoeconômicas do Brasil no século XVIII e XIX, tá? Então, faz parte aí dos cadernos, né, dos alunos. Então, se vocês quiserem acompanhar a aula aí com o material que vocês têm aí em casa, é interessante, tá? Então, a gente também reforça aquela questão de usar o chat de uma forma responsável, né? De usar de uma forma que ele foi pensado para isso, né? Vocês não imaginam, quem está do outro lado, não imaginam quantas pessoas estão envolvidas aqui no Centro de Mídias para poder estar levando a aula para vocês, para os professores também que estão nos assistindo, né? Os intérpretes de Libras, né? Um trabalho muito importante aí, porque os alunos de Libras, sempre que eu posso nas minhas aulas, eu costumo começando com uma história para a gente refletir, né? E como eu falei na aula passada para vocês, quem lembra lá, eu cuido de um projeto aqui da Câmara dos Deputados, projeto Parlamento Jovem Brasileiro, que está com inscrições abertas. E o ano passado tinha um aluno surdo de Manaus, né? E aí ele contou para a gente, por meio do seu intérprete, que ele estava lá no avião, queria tomar um suco de laranja lá, né? A comissária passou, e ele não conseguiu se comunicar com a comissária, não tinha jeito dele de entender o que ele queria. E na poltrona de trás do avião tinha um estrangeiro, a pessoa falou em inglês com a comissária atendeu prontamente, entendeu o que o cara queria, né, e atendeu prontamente. Então, é muito importante esse trabalho aí dos intérpretes de Libras, né, porque, infelizmente, né, os alunos, as pessoas, né, que são surdas, né, elas são estrangeiras no seu próprio país. Então, é muito importante esse trabalho. Muito obrigado aí por ser a nossa voz aí para os nossos alunos, né. E eu lembro também que na secretaria aqui a gente vem desenvolvendo um trabalho já de longo tempo lá com a questão da inclusão. A equipe de geografia, que é composta pela Andréia, pela Mariana, pela Milene, que está aqui. A gente trabalha já há algum tempo com a questão da cartografia tátil, com a professora Carla Sena, lá da Unesp, com a Val, do LEMAD, da USP. Então, se os professores que estão nos assistindo aqui entrarem na Rede do Saber, né, e colocarem lá essa temática, vão aparecer várias videoconferências que a gente fez sobre o tema, tá? Então fica um convite aqui, uma reflexão também. Então agora eu queria passar a palavra para a professora Milene para ela explanar aqui a aula. Boa tarde a todos que nos assistem aí pelo aplicativo do Centro de Mídias. Hoje nós vamos dar continuidade. A aula passada nós falamos sobre o território brasileiro no século XVI e XVII e agora nós vamos falar do século XVIII e XIX. Não sei se vocês perceberam, mas eu vim com uma roupa aqui para camuflar, com o fundo, professor. Vim de azul e de bolinha, ó. Tinha que ser bolinha maior, assim. Tinha que ser uma bolinha maior, mas eu vim hoje especialmente para vocês, ó, para camuflar com o fundo. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. A gente vai ter um momento aqui que é hora de relembrar. Vai aparecer para vocês aí na tela o que nós vimos na aula passada. A aula passada que foi dia 29/4. Quem não assistiu, ainda dá tempo. Nós temos lá, né, na página do Centro de Mídias essa aula. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos as grandes navegações, saindo aí da Europa, indo rumo inicialmente ao Oriente, depois vindo para a América, né, explorando esses novos territórios. Falamos um pouco dos ameríndios, dos índios da América, citamos algumas comunidades de destaque na época, falamos da comunidade brasileira indígena, dos artefatos, né, da riqueza da cultura indígena brasileira. Falamos da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, no século XVI. Também discutimos as questões ligadas ao Tratado de Tordesilhas, onde dividia a América do Sul em América Portuguesa e América Espanhola. E tratamos aí da economia territorial do século XVI e XVII.
Então, é importante a gente relembrar esses itens que foram discutidos na aula passada, para que a gente consiga contextualizar esse momento que nós vamos entrar agora. Né? Aí nós temos um desenho, que é um desenho de uma caravela que representa o transporte utilizado nas grandes navegações. Né? A gente consegue observar a grandiosidade, lembrando que isso é século XVI, né? Século XV, século XVI, e olha já a riqueza da construção do transporte marítimo. Então, no próximo slide, nós vamos só relembrar que nós já vimos esse mapa, provavelmente o professor de vocês também já trabalhou com esse mapa, ou com um mapa similar, né? Vamos só relembrar um pouquinho que esse é um mapa que mostra aí a economia do território do século XVI, que nessa época nós vamos ter o pau-brasil, a cana-de-açúcar e a pecuária, né? Que vai impulsionar a economia nesse momento, principalmente vai ser o extrativismo do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e a pecuária. Lembrando que esse mapa a gente consegue ver a divisão do Tratado de Tordesilhas e também a divisão das capitanias hereditárias. Então é bem bacana esse mapa, só para a gente relembrar e contextualizar a aula passada. Então aí tem o que eu citei, né, o pau-brasil, a cana-de-açúcar e a pecuária. E após nós vamos ter o próximo mapa, que é o mapa da economia do século XVII. Então a gente consegue ver aí a expansão econômica pelo território, agora com a busca pelo ouro, drogas do sertão, que nós falamos na aula passada, né? Que também são chamadas aí de novas especiarias, como o cacau, a canela, a castanha, o cravo, a pimenta, que nessa época a gente vai ter o extrativismo aí na região norte do país. Lembrando que a gente tem o Tratado de Tordesilhas aí, e olha só a expansão portuguesa, né? Ultrapassando essa linha. Quem estiver aí com o caderno do aluno, que é o material do São Paulo Faz Escola, pode acompanhar a aula. Na página 48, nós vamos ter um mapa aí que fala sobre a questão do Rio São Francisco e a pecuária do século XVIII. Mas reparem que no século XVI nós já temos a expansão da pecuária no Rio São Francisco. Olha que interessante, o mapa que vocês têm aí no caderno do aluno, ele é um mapa de reflexão. Então a gente tem aí o século XVII e vocês têm aí o mapa do século XVIII. É até legal, quem tiver com o caderno do aluno aí na página 48 vai conseguir fazer esse passeio, né, de compreender essa regionalização econômica, geoeconômica do território brasileiro, que é tão importante a gente compreender para que a gente consiga fazer uma análise do que acontece atualmente. Né? Então, é muito importante a gente compreender o que foi discutido na aula passada. Então, se a gente for para o nosso próximo slide, aí nós vamos ter, só retomando, né, o ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar e pecuária, aí... E agora nós vamos para um momento, no nosso próximo slide, com 2 questionamentos aí. Observando os ciclos econômicos do Brasil, podemos afirmar que ocorreu uma expansão? Então, se eu comparar o século XVI com o século XVII, ocorreu uma expansão? Se sim, ocorreu de que forma? Né? E depois, qual a importância da cana-de-açúcar para o Brasil colonial? Essa resposta ela foi dada na aula passada, então quem estava atento à aula passada vai ter facilidade para responder essa questão. E também acredito que a maioria de vocês já tenham visto a importância da cana-de-açúcar lá na sala de aula com o professor de geografia de vocês. Tá ok? Nós vamos ter 2 minutinhos aí para vocês registrarem essas perguntas, colocarem as contribuições no chat e nós já voltamos.
Estamos de volta. E aí, vamos ver o que o pessoal colocou. A maioria colocou presente. Então, a resposta presente, né? Ela não se encaixa aí na resposta de nenhuma das questões. Se o aluno está colocando presente no sentido de, olha, eu estou presente aqui no chat, não é dessa forma que é contado a presença de vocês nesse momento. Tá? Vamos deixar o chat aí para as contribuições da aula. Então, só retomando lá as perguntinhas, né? Observando os ciclos econômicos do Brasil, podemos afirmar que ocorreu uma expansão? Então, sim, podemos afirmar, né? Justifique. De que maneira? Nós tivemos aí uma expansão com as drogas do sertão na região norte, com a pecuária na região sul, a cana-de-açúcar na região nordeste, né? Principalmente na região ali costeira do Nordeste e também um pouquinho aqui no Sudeste. A pecuária, nós conseguimos inclusive até ver o avanço ali próximo ao Rio São Francisco, que eu até citei aí, que vocês têm um mapa no caderno do aluno, né? Então, sim, ocorreu. A próxima pergunta é: qual foi a importância da cana-de-açúcar para o Brasil colonial, né? A cana-de-açúcar, ela consolidou o Brasil no comércio internacional. E olha que bacana, em 1933, Gilberto Freire lançou um livro que se chama Casa Grande e Senzala. É um livro fantástico. E ele narra todas as questões aí de um engenho de cana-de-açúcar. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer essa obra literária maravilhosa do Gilberto Freire, chamada Casa Grande e Senzala, quem tiver a oportunidade, consulta. Sem contar que ele tem um mapa nesse livro que contextualiza como era a vida nos engenhos. Então, é muito rico, é uma obra riquíssima. Então, quem tiver a oportunidade, eu acredito que boa parte das bibliotecas das escolas tenham esse exemplar, né? Nós vamos esperar a pandemia para poder ir até a biblioteca, tá, gente? Por favor, consultem aí essa obra. Então, agora... passando para o nosso próximo slide, nós vamos dar início, aí nós tivemos a retomada do que nós vimos na aula passada e vamos começar aí com as gêneses geoeconômica do território brasileiro, agora no século XVIII e XIX. Então, para que a gente entenda essas mudanças que ocorreram, a gente vai iniciar um pouquinho com a história do movimento de bandeiras. Olha que bacana. O movimento de bandeiras, ele acontece aí, né? Tem um início no século XVII e esse movimento de bandeiras, ele organizava aí expedições, né? Principalmente no povoado de São Paulo, na capitania de São Vicente, e as chamadas bandeiras tinha como objetivo central o avanço pelo interior em busca de metais preciosos, mão de obra indígena e na captura de escravos fugitivos, né? Quando nós pensamos em bandeirantes, não podemos esquecer também que nesse mesmo momento aqui no Brasil, né, no nosso momento histórico, nós temos os sertanistas, ali na região de Pernambuco, nós temos as missões religiosas com os padres jesuítas, né, como a Companhia de Jesus, entre outros. Só relembrando aí as 3 principais atividades, né? Captura de escravos fugitivos, aprisionamento de indígenas e procura por pedras preciosas, né? Procura pelo ouro. Aí nós temos uma imagem de um bandeirante. Ela vem para ilustrar esse nosso momento. E no nosso próximo slide, nós temos um questionamento muito interessante. A cidade onde você vive foi fundada por bandeirante? Boa parte das nossas cidades, principalmente aqui no estado de São Paulo, são fundadas por bandeirantes. Então, no caso afirmativo, coloque no chat o nome do bandeirante e o nome de sua cidade. Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês, para quem não sabe, pesquisar, ou para quem já sabe, né, colocar a contribuição aí. Então, não se esqueça, para colocar lá no chat, o nome do bandeirante e o nome da cidade. Tá ok? Eu volto daqui 2 minutinhos.
estamos de volta. Obrigada aí pelas contribuições. Teve um aluno que colocou Mogi das Cruzes, Gaspar Vaz. Nós não conseguimos pegar o nome do aluno porque subiu muito rápido, né, por conta do chat, mas obrigada pelas contribuições. A minha cidade é uma cidade fundada por bandeirante, né? Eu sou de Paraibuna, no interior de São Paulo, e ela foi fundada em 1666 pelo Manuel Antônio de Carvalho. Então, a cidade de Paraibuna, a cidade, né, da onde eu residi a minha vida inteira, é uma cidade fundada por bandeirante. Então, agora nós vamos para o nosso próximo slide, que vem falar sobre a economia do território no século XVIII. Olha como nós já tivemos aí uma expansão geoeconômica pelo nosso território. Então, nós vamos ter aqui algumas cidades de destaque, né, como Ouro Preto, Cuiabá, Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, Santarém, Porto Alegre, Vitória, Rio de Janeiro, além das capitais do Nordeste. E aí nós vamos ter alguns itens que vão ser os itens econômicos da época, como o algodão, as drogas do sertão, ouro e diamante, cana-de-açúcar e pecuária. Então, o importante aqui é a gente ressaltar a questão do algodão, que tem a valorização, né, com declínio da mineração. Aí, no final já do século XVIII, com declínio da mineração, o algodão vai ter uma valorização. O ouro, né, que vai impulsionar aí o povoamento na região centro-sul, ampliando a rede urbana. A questão do ouro a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, então eu vou deixar o ouro aí para a gente discutir. Então, aí no nosso próximo slide, a gente tem uma lista da economia do século XVIII. Então, todos esses itens a gente acabou de falar, né? Lembrando que ouro nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Então, no nosso próximo slide, a gente vai falar da questão do Brasil e o ouro. Né? No fim do século XVII, começando no século XVIII, aí, a notícia da descoberta do ouro em algumas regiões da América Portuguesa causou aí uma loucura. Todo mundo queria ir para essas regiões, todo mundo queria enriquecer, todo mundo queria trabalhar com a região, nas regiões onde nós tínhamos extração de ouro. Os paulistas foram os primeiros a descobrirem o ouro na região da atual estado de Minas Gerais, inclusive ganha esse nome, né, Minas Gerais, sendo depois sucedido aí por pessoas vindas do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, entre outros. Entre 1700 e 1720, chegaram milhares de pessoas para o trabalho nas minas, sendo que boa parte da mão de obra, nesse momento, vai ser a mão de obra escrava. No nosso próximo slide, nós vamos ter aí Vila Rica e suas riquezas. Vila Rica recebeu esse nome e logo depois, né, ela foi registrada como a atual aí, cidade de Ouro Preto, que ela foi fundada por bandeirantes. Ela é uma cidade que fica no estado de Minas Gerais, que tem uma cultura, uma arquitetura riquíssima. Aí nós podemos ver duas imagens, né? A primeira que é um desenho que é super importante a gente contextualizar, que é o Palácio dos Governadores, que hoje é o atual Museu de Mineralogia, que pertence ao UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. E ao lado nós temos aí uma das estátuas do mestre artesão Aleijadinho, que é, sem dúvida, um mestre nessa arte. E agora nós vamos para um vídeo que mostra a paisagem de Vila Rica, né, Ouro Preto, que conta um pouquinho da história dessas riquezas do Brasil. Então fiquem aí com o vídeo, já já nós retornamos. A cidade de Ouro Preto é conhecida mundialmente por ter um dos maiores e mais bem conservados sítios arquitetônicos do período colonial. Por isso, em 1938, ela foi tombada como Patrimônio Nacional. E em 1982, ela recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Quem mora ou passeia pela antiga Vila Rica encanta-se pelas ruas estreitas, fachadas coloniais, igrejas e capelas tricentenárias que tornam a cidade um dos mais procurados atrativos turísticos de Minas Gerais. No último domingo, dia 8, Ouro Preto completou 307 anos desde que foi considerada vila, uma das mais antigas do estado.
Para celebrar a data, a TV UFOP ouviu alguns moradores da cidade que contaram um pouco do que eles sabem da história de Ouro Preto. A reportagem é da Glauciene Oliveira. O interesse grande do português aqui no Brasil era descobrir riquezas. Os espanhóis haviam descoberto riquezas fantásticas nas colônias deles, na América. E o Portugal também achou que tinha que achar. E lógico, as expedições entraram e foram achar esse ouro em Minas. Mas especificamente em Ouro Preto foi muito interessante, porque aqui era uma mata. Chamava até Sertão dos Cataguases. Tinha uma tribo enorme no sul de Minas, a tribo dos Cataguases, então eles chamavam aqui de Sertão dos Cataguases. O início de Ouro Preto começou com a chegada dos bandeirantes através da nascente do Rio das Velhas, que eles vieram seguindo, formando arraiais e chegaram até aqui no alto. E era a véspera de 23 para 24 de junho. E eles não sabiam nem onde estavam. Eles tinham a referência de uma pedra enorme e outra menor, chamada pelos índios de Itacolomi, que quer dizer pedra menina. Eles acamparam, acenderam uma fogueira e dormiram ali em cima do Morro São João, sem saber. O primeiro que acordou olhou e falou: "Ah lá o pico Itacolomi". E todos saíram correndo, vale abaixo, e chegaram lá naquele riacho das Pedras Pretas. Aquilo foi uma loucura. Então as pessoas que chegavam nessa região e avistavam o Itacolomi sabiam que estava na região do ouro. Com isto, a cidade começa a surgir, né, com uma população aí aproximadamente nos primeiros 100 anos, entre 1700 até aproximadamente 1800, a cidade vai ter uma população com mais de 120, 150 mil habitantes. E aí, aqui ficou chamando Vila Rica do Ouro Preto. A cidade nasceu desse amontoado de gente vindo de todo o Brasil. A pedra era pesada, coberta talvez de minério, mas pelo peso, eles ficaram tão curiosos pelo peso que levaram. E quando foram descobrir, era ouro puro por dentro, apenas uma camadazinha negra. E com isso ficou conhecido como Ouro Preto. E assim a cidade foi surgindo. Ela teve períodos de bons momentos, como por exemplo capital, depois teve decadência, e hoje a cidade ela vem voltando a resgatar, né, aquilo que era a força de uma capital no século XVIII e hoje de uma cidade. Para mim, morar em Ouro Preto é um privilégio, porque eu sou apaixonada com a história. Primeira vez que eu vim aqui, eu olhei e falei: gente, eu não acredito que esse lugar existe. E fiquei apaixonada com a cidade. A primeira oportunidade que eu tive, eu vim para cá. Morar em Ouro Preto é ser diferente. É um dos melhores lugares no mundo. É tanto que o mundo todo vem até você. Então a minha honra, ou o meu prazer de ter nascido, de viver aqui dentro, é muito grande. Morar em Ouro Preto para mim é tudo. E como se diz, não existe outro lugar. Já rodei muito, já fui em vários lugares, né? Grandes, pequenos, mas para mim aqui é o único lugar que existe. A cidade realmente merece o título de Patrimônio Mundial, né? Estamos de volta. Aí essa reportagem da TV UFOP, que é da TV da Universidade de Ouro Preto, é uma reportagem muito bacana, né? A gente consegue observar as paisagens, escutar um pouco da história da cidade, que foi uma cidade tão importante aí para o desenvolvimento do Brasil. Então agora nós vamos para o nosso próximo slide. E ele mostra aí pra gente, ele já contextualiza um mapa do século XIX. Olha que diferença. Se a gente lembrar lá do século XVI,
primeiro mapa que eu mostrei na aula de hoje e olhar esse mapa, né? Como o território, como a economia aumentou, né? Como ela foi tomando conta do nosso território. E percebam aí que ocorreu um aumento no número de cidades e também de atividades econômicas. Então, aí nós vamos ter algumas cidades de destaque nesse momento, como Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, né? A gente consegue ver aí que o território brasileiro, né, a expansão geoeconômica, ela ocorreu de forma muito intensa. Então, nós vamos falar um pouquinho aí de quais são essas atividades. Então, nós vamos ter o café, o mate, o cacau, o fumo, o algodão, o ouro e diamante, que nós acabamos de citar, as drogas do sertão e a borracha, que vai ter aí a expansão da borracha na região norte do país, que é o que nós vamos discutir um pouquinho aqui agora, a cana-de-açúcar que prevalece e também a pecuária. Então, se a gente passar aí, nós vamos ter, o próximo slide, nós vamos ter aí a lista de todos os itens aí da economia do século XIX. Porém, nós vamos agora focar um pouquinho no ciclo da borracha. Então, no nosso próximo slide, nós temos aí uma imagem do índio Cambeba, né? Que ele é o descobridor da borracha. Olha que interessante. E no extremo norte do Brasil, iniciou aí o extrativismo da borracha, realizado principalmente por imigrantes nordestinos. Mesmo sendo uma descoberta indígena, quem trabalhou intensamente na extração foi boa parte os nordestinos, né? A extração aí do látex na Amazônia, no que nós chamamos de primeiro ciclo da borracha, era uma atividade essencialmente masculina. Então, quem trabalhava com a extração era basicamente os homens, nesse primeiro momento. E consolidou aí, né, a região amazônica no mercado internacional, o que é extremamente importante. No nosso próximo slide, nós vamos ver aí uma imagem super interessante que já é a figura do seringueiro. Seringueiro é a pessoa que extrai o látex aí da árvore, né, que faz o extrativismo vegetal. Então, o seringueiro aí, a presença ajudou no processo de incorporação do estado do Acre, por exemplo, inclusive foi um dos temas que nós discutimos hoje na aula do 7º ano. Olha que interessante, né? Como dentro da disciplina de geografia e de outras disciplinas, a gente tem assuntos, né, que coincidem em vários anos séries. Então, só para a gente compreender esse ciclo da borracha, no período de 1910 e 1930, né, com a entrada da borracha asiática no mercado e a crise de 29, a economia da borracha na Amazônia ela entra em um colapso. Olha que interessante, levando aí o deslocamento da mão de obra para outras regiões da floresta em busca de novas alternativas de trabalho. Então, nós tivemos um momento de ascensão do ciclo da borracha, mas depois, por essa entrada do mercado, né, nós tivemos uma queda, um declínio do ciclo. E, aliás, foi biopirataria, porque roubaram as mudas lá das seringueiras e levaram para a Ásia, né? Exatamente. Essa biopirataria, que hoje é uma coisa fortemente combatida, né, professor, aqui no Brasil e em outras regiões do mundo, né, a biopirataria. Sem contar que a biopirataria é uma coisa extremamente preocupante, porque quando você retira uma planta nativa e leva para uma outra região, para uma outra condição climática, ela pode desenvolver pragas que não existem no ambiente natural, algo para combater. Então, ainda tem esse fator, né, que é um fator extremamente preocupante aí. Agora, no nosso próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o café. E especialmente aqui o estado de São Paulo, né, e o café, porque aqui no nosso estado nós tivemos a plantação cafeira extremamente consolidada e forte. Então, basicamente, os estados que vão ter aí o café de forma consolidada nesse século vai ser o estado de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, nós vamos ter destaque para algumas regiões do estado de São Paulo, como, por exemplo, o Vale do Paraíba, entre outras, né? Nós vamos ver aí no slide, olha que interessante, nós temos uma fazenda fluminense, né? Uma gravura de uma fazenda fluminense que retrata, e a gente consegue ver a fazenda lá na parte superior, a plantação de café, né? Uma imagem muito rica, muito bonita. E o café, cuja exportação aí, as exportações superaram o algodão e o açúcar, manteve sua hegemonia apesar da mudança do trabalho escravo para o assalariado, né? Nós devemos lembrar que esse momento nós vamos ter em 1888 a assinatura da Lei Áurea, que vai mudar a configuração do trabalho escravo, né? Não é mais permitido o trabalho escravo. Então, foi também na província de São Paulo que o café passou a ser produzido aí por trabalhadores livres e assalariados, né? E para a gente contextualizar um pouco essa questão do café, nós temos um vídeo super bacana da TV Senado, que fala, que discute essa questão do café, a história do café. Então, vamos assistir o vídeo. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como barões do café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café
que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta. E a nossa dívida externa não parou de crescer. Voltamos. Esse vídeo ele é sensacional, né? Ele é da TV Senado. Ele é uma série de vídeos aí bem curtinhos que discutem momentos bem pontuais da história do Brasil. E ele traz uma riqueza de detalhes, de imagens, né? Que contextualiza muito bem com o que nós estamos vendo nesse momento da aula. Então, agora que nós estamos chegando ao fim, infelizmente, nós vamos para um momento de problematização. Aí vai aparecer para vocês na tela 2 questionamentos. Esses questionamentos eles vão ficar aí por 2 minutinhos e depois nós vamos voltar com uma devolutiva. Então, olha que interessante aí esses questionamentos. Com base nas observações dos mapas do século XVI, que é o primeiro que nós vimos lá, que tem os tratados de Tordesilhas, que as atividades econômicas, o pau-brasil, a cana-de-açúcar e a pecuária, né? E para esse último do século XIX, destaque quais atividades permaneceram durante o processo de transição geoeconômica. Então, se a gente pegar do século XVI até o século XIX, qual é a atividade econômica que permaneceu em todos os ciclos, 16, 17, 18 e 19? E o próximo questionamento é: durante a observação dos mapas do Brasil, economia do território do século XVIII e XIX, ou seja, desses 2 últimos, o número de cidades aumentou ou diminuiu? Justifique. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, coloque as contribuições lá no chat. Nós voltamos daqui 2 minutos. Estamos de volta. Então, lá na nossa primeira questão, né, com base na observação dos mapas do século XVI e XIX, então, olhando essa passagem do tempo, quais são as atividades que permaneceram durante o processo de transição geoeconômica? Quem colocou cana-de-açúcar e pecuária acertou. Pode vibrar aí, pode comemorar. Né? E durante as observações dos mapas aí da economia do século XVIII e XIX, o número de cidades aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Nós tivemos a expansão geoeconômica, o que faz com que o número de cidades, né, eles vão aumentando, porque conforme você vai expandindo, né, as regiões do seu território, você vai tendo a expansão geoeconômica, ocorre a necessidade de você ter cidades, vilas, para apoiar os trabalhadores, ou apoiar esses ciclos econômicos, certo? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do professor muito Sérgio. Obrigado. A gente agradece também a presença de todos, a participação. Muito obrigada, espero que vocês tenham aí gostado, que isso tenha enriquecido e somado aí com as aulas dos professores de geografia. Sei que vocês têm aí brilhantes professores, espero que tudo isso tenha contribuído, tá ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.